Olá pessoal, nos últimos vídeos nós trabalhamos os conceitos fundamentais dos sistemas de banco de dados. A gente viu a importância de utilizar esses sistemas para persistir informações da nossa aplicação, do software que nós estamos desenvolvendo. Eu expliquei um pouquinho sobre a fundamentação, sobre a linguagem SQL e eu fiz um vídeo, que eu vou te deixar também o link na descrição, explicando um pouquinho sobre a utilização da biblioteca SQLite 3 do Python, que permite operar um banco de dados SQLite, né, que é um dos mais simples e permite persistir dados em disco. E a gente viu que a gente consegue, através daquele programa, uma forma de utilizar o Python. A gente encapsulou toda a parte de gerência e operação do banco em uma determinada classe, que por sua vez utiliza dos comandos SQL para estar operando o banco, e a gente utilizou essa classe lá no nosso software. A gente viu que essa tarefa de utilizar o SQL dentro do Python muitas vezes é complicado. Um exemplo é o SQLite, quando a gente tem que utilizar dados de horário e dias, né, que são dados do tipo timestamp, porque o SQLite não possui um tipo específico para esse propósito. Se a gente fosse trocar, por exemplo, para um Postgres, o Postgres já tem tipos de dados que possibilitam a operação com dados horários, e aí a nossa formulação, né, a nossa programação já mudaria um pouco. Então, utilizar o SQL ele é uma maneira viável, mas, por outro lado, ele dá trabalho e dificulta, às vezes, a migração de um sistema de banco de dados para outro. É por essa razão, pessoal, que as aplicações mais modernas, elas normalmente utilizam uma ferramenta chamada ORM. O que seria essa ferramenta? É o mapeamento objeto relacional. É uma forma de correlacionarmos os registros no nosso banco de dados com objetos no nosso programa. E, além disso, abstrair toda a parte de SQL, toda a sintaxe SQL, porque você não precisa se preocupar como esses objetos vão sair do nosso programa e ser inseridos no banco de dados ou vice-versa, como o registro no banco de dados vão se transformar em objetos do nosso programa. Tudo isso vai ser abstraído por um framework que eu vou ensinar logo em seguida. Então, o ORM, que significa Object Relational Mapping, é uma técnica de programação que permite, então, criar esse mapeamento entre objetos do software e uma tabela no banco de dados. E nessa figurinha eu mostro para vocês justamente isso. O ORM ele faz essa ponte entre o nosso software, de objetos na memória do nosso software, com registros lá na tabela do banco de dados. Então, através do ORM, as tabelas elas vão ser representadas no nosso programa por classe. Lembrando lá dos conceitos, uma classe nada mais é que um modelo para a criação de objetos. E no banco de dados, né, uma tabela é um modelo para a criação de registros. Então, essa correlação em sistemas relacionais, né, ou seja, em banco de dados relacionais, permite ao ORM gerar, né, que é uma técnica de programação que gera essa ponte entre o nosso software e o banco de dados. Vamos fazer um exemplo utilizando a mesma tabela de dados que eu mostrei no software que desenvolvemos nos vídeos anteriores. Lá naquela tabela, né, que basicamente representava dados oriundos de um servidor Modbus, que poderia ser um CLP, por exemplo, a gente tinha o campo, a coluna ID, né, que basicamente era uma chave primária para o ID da medição, timestamp, que informava ali o horário, né, que aquela coleta foi realizada, temperatura, pressão, umidade e consumo, que eram dados provenientes então do servidor Modbus. A gente consegue representar então essa tabela aqui através de uma classe. Então qual seria a classe chamada aqui dados CLP que representa cada um desses registros aqui? Então olha só, essa primeira linha da tabela ela pode ser representada através de um conjunto de informações que são o ID, que é um inteiro, o timestamp, que é um datetime. No caso do SQLite, a gente viu que a gente tem que usar string, mas usar o ORM justamente para isso, porque a gente vai conseguir abstrair isso. Simplesmente vai usar um datetime, que é um objeto nativo do Python, um tipo de dados nativo do Python para representação de dias e horários. A gente tem aqui a temperatura, que é um inteiro, pressão inteira, umidade inteira e consumo inteiro. Eu poderia representar também como float ou real, da maneira que eu bem desejar, mas nesse caso eu vou representar como inteiro, tá certo?
Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Basicamente, a primeira linha dessa tabela pode ser representada por um objeto dentro do Python que possui os atributos, né, dados pelos valores das colunas dessa linha. Então, por exemplo, aqui eu poderia instanciar dentro do nosso software em Python um objeto chamado dado1, cujo timestamp é o que está na linha 1, temperatura 435, pressão 100.841, umidade 20 e o consumo 28. Então, esse objeto aqui do Python, ele representa exatamente esse registro lá na nossa tabela do banco de dados. Poderia fazer a mesma coisa para a segunda linha da tabela, para a terceira linha e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Basicamente, uma correlação direta entre a tabela do banco de dados, que pode ser pensada, né, como uma classe, e cada um dos registros ou linhas podem ser representadas como objetos no nosso programa. Essa é a base do ARM, é você conseguir mapear a tabela do banco relacional com objetos dentro do seu programa. Então, quais são as vantagens do ARM? A gente vai conseguir automatizar essa transferência de dados para o banco e a partir dele. E a gente vai conseguir fazer com que a interação do nosso software em Python com o banco de dados seja feita usando apenas instruções na linguagem Python e não mais usando o SQL. Porque esse SQL vai ser encapsulado já dentro do framework e vai abstrair completamente a necessidade de a gente ficar fazendo igual foi no exemplo anterior, que a gente tinha que ir lá escrever aquela string SQL, executar o comando SQL. Então aqui a gente vai abstrair completamente isso para que as instruções sejam muito mais simples. Por exemplo, para poder inserir um dado no nosso banco, a gente simplesmente vai criar o objeto, instanciar esse objeto, e simplesmente usar o comandinho add lá da session que eu vou explicar daqui a pouco. Esse tipo de procedimento seria equivalente a escrever toda aquela expressão SQL complexa, né, que a gente fez nos vídeos passados. E qual que é o problema? Essa instrução aqui ela pode variar conforme o SGBD. O Postgres utiliza um padrão, o SQLite utiliza outro padrão, são parecidos, mas podem haver ali mudanças marginais, o que poderia fazer com que o meu programa não ficasse tão genérico. Então, a utilização do RM, juntamente com o framework, facilita essa migração também de um SGBD para outro. Então, você faz a aplicação, por exemplo, para o SQLite, para migrar para o Postgres, você vai ter que fazer apenas alterações muito pequenas dentro do seu código, mas se o projeto do seu código tiver já incluído o ARM, você não vai ter problemas em fazer essa migração. Dentre os frameworks disponíveis no Python para a utilização do ARM, um dos mais famosos é o SQL-Alchemy. Então essa biblioteca ela vai implementar um ARM em Python e também um núcleo de comunicação através da linguagem SQL. Mais ou menos, pessoal, a gente pode falar que o SQL-Alchemy é dividido em duas partes, em dois componentes. O core, que é o núcleo que vai implementar essa camada de abstração que vai permitir a interação com o banco de dados, ele vai fazer mais ou menos aquilo que a gente implementou na classe DB-Render. Claro que com muitas funcionalidades a mais, mas o que a gente vai ter? É uma classe, né, objetos que vão encapsular todas aquelas instruções SQL sem que a gente tenha que se preocupar. E aí ela vai lidar também com possíveis mudanças de padrão dos SGBDs. Por exemplo, aquela questão da hora, né, lá que a gente tinha do SQLite, que a gente tem que passar o ano, o dia e o mês, né, num formato específico, senão ele não interpretaria como datetime. Então aqui o núcleo que vai se encarregar de fazer isso. A gente simplesmente vai passar um objeto datetime para ele e o núcleo aí de comunicação vai fazer o restante para que as instruções SQL sejam geradas adequadamente. E o segundo componente é o ORM propriamente dito, que vai ser esse mapeamento aí objeto relacional. Então o que seria esse ORM da SQL-Alchemy? Ele vai disponibilizar então uma hierarquia de classes, tipos pré-definidos e outros recursos para que a gente de fato consiga correlacionar as tabelas do nosso banco com os objetos no nosso programa em Python. Então, para que a gente consiga usar o SQL-Alchemy dentro do nosso programa, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, o primeiro passo é criar um mecanismo, um engine. Esse mecanismo, então, ele vai possibilitar a comunicação entre o nosso software em Python com o banco de dados.
A gente pode fazer isso simplesmente utilizando o método createEngine, onde a gente vai passar uma URL de conexão e, através dessa URL, a gente vai ter ali todas as informações necessárias para que esse engine consiga estabelecer a comunicação com o banco de dados. Então, aqui, por exemplo, se a gente fosse utilizar o SQLite, né, que é um dos tipos de banco de dados possível, a gente poderia simplesmente fazer uma URL simples aqui, passando o dialect aqui, que seria o banco de dados, né, que seria o SQLite. Aqui eu estou usando o driver padrão, né, eu poderia colocar qual driver SQLite que eu quero usar, que seria aquela biblioteca, que seria a SQLite 3 ou outra. // aqui e teria que passar aí onde eu quero armazenar. No caso do SQLite, poderia ser na memória ou num arquivo de dados, como a gente fez no último exemplo. Se fosse, por exemplo, outro banco de dados, né, onde você tem um servidor de banco de dados, aqui seria o URL de conexão. Você tem que passar o nome de usuário, o password do seu banco de dados. Também a localização, né, o endereço IP do seu banco de dados, a porta e qual é a base de dados que você vai estar trabalhando. Tá certo? Aqui tem algumas opções também do createEngine. Eu peço a vocês que depois deem uma olhada na documentação. Aqui uma das principais é o echo, né, true, que permite que você veja quais são, ele vai mostrar no console, quais são as instruções SQL que ele está rodando cada vez que uma interação for realizada. Tá certo? Então, esse engine vai ser o componente responsável por fazer essa interface com o nosso banco de dados. Então, para a gente realizar as operações no banco de dados, nós vamos usar o engine, sempre a gente vai precisar de um engine, tá certo? E a gente pode usar aí ter algumas formas, né? Dentre elas, o comando execute, a partir do próprio engine. E aí você rodaria ali, você pode rodar uma instrução SQL pura, a partir do execute. Você pode usar uma connection, tá certo? Que seria uma forma explícita de rodar o execute, quando você roda diretamente do engine. Ele cria uma conexão implícita ali, né, e executa o comando. Depois, quando você faz o connection, você explicitamente cria essa conexão com o banco de dados. Lembrando que, né, os sistemas de banco de dados ele operam na forma cliente-servidor. Então ele vai criar essa conexão e executar o SQL. Mas não é normalmente isso que a gente faz, né, porque a gente quer usar SQL Alchemy justamente para usufruir do ORM. Então a gente vai usar normalmente uma session, que é basicamente um objeto que vai permitir essa troca de dados ali com o nosso banco de dados de forma mais abstrata. Certo? Então, nos nossos programas aqui usando o ORM, nós vamos usar a session. Então, como é que a gente faria, pessoal, para criar tabelas? Eu vou fazer aqui algumas dicas básicas, né, da criação de tabelas, inserção de dados e busca, e depois a gente vai fazer um exemplo rápido para mostrar como é que isso funciona. Então, para criar uma tabela, são necessários alguns passos básicos. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é definir uma classe base já disponibilizada lá no framework SQL Alchemy, que vai possuir ali as informações básicas que precisaremos para essa interação, né, e essa criação do modelo que eu falei com vocês. Depois nós vamos criar uma classe derivada dessa classe base que represente a tabela. Por exemplo, aquele dado CLP. Então a gente vai definir ali quais são as colunas, né, e quais serão os atributos do nosso objeto que estarão relacionados com aquelas colunas do nosso banco de dados. E por fim, a gente vai invocar um método, né, para criar a tabela lá no banco de dados, então, a partir desse modelo previamente implementado. Então, como é que seria isso na prática, né? A gente teria ali a importação, né, do módulo SQL Alchemy. A gente ia importar ali o Declarative Base, que é uma classe base para a gente implementar as nossas classes derivadas. A gente vai utilizar também algumas classes, né, e tipos já pré-definidos na biblioteca SQL Alchemy. E também teremos que utilizar aqui, né, o engine, né, aquela parte anterior, que é necessária para a conexão com o banco de dados. Normalmente esse engine a gente define um arquivo à parte, porque tem essa parte de URL de conexão para não misturar muito dentro do nosso código. Como é que seria o procedimento para a criação de uma tabela? A gente criaria essa classe base, okay, a partir do método aí, Declarative Base. Depois a gente ia criar o nosso modelo de dados, okay, que é a classe dados CLP, que vai representar exatamente a nossa tabela e vai permitir a criação de objetos
dentro do nosso software de acordo com o modelo de dados previamente definido. Então aqui a gente teria uma classe chamada dados CLP, que deriva dessa classe base, e ali a gente teria o nome table name, dados CLP, é o nome da tabela que eu vou criar lá no nosso servidor, ou no SQLite, né, no nosso arquivo. E aí vou criar aqui agora todos os atributos dessa classe, que basicamente são as colunas lá da tabela. Então vai ter o ID, eu vou sempre criar aqui um column do tipo integer, vai ser primary key igual a true, timestamp, column datetime, temperatura, column integer, pressão, umidade e consumo, todas como inteiras. Vejam que o timestamp aqui eu não crio como string, como é o caso do SQLite. Eu uso o datetime, que vai ser realmente um objeto datetime do Python. A parte de conversão para string naquele formato do SQLite vai ficar a cargo do engine. Lembra que a gente definiu lá que a gente vai trabalhar com SQLite ou com qualquer outro? É o engine que vai ser esse núcleo do SQL Alchemy que vai fazer toda essa conversão e a criação da nossa string SQL correta. Uma vez definida aqui a nossa classe, basta invocar aqui a partir do base.metadata o método createAllEngine. Então a gente passa o engine aqui e a gente vai criar da classe todas as derivadas aqui, a gente vai criar todas as tabelas necessárias para o funcionamento do nosso programa. Okay? Então, tendo aqui esse sistema definido, a nossa classe, que é o modelo dos nossos dados definido, e criando essa tabela a partir do método createAll, a gente vai estar agora apto a inserir dados e buscar dados. Como é que a gente faz isso? A inserção de dados, então, agora é bem simples. A gente vai, como a gente já tem agora um mapeamento, né, o ARM estabelecido, ou seja, a tabela criada no banco de dados, e a classe aqui já previamente definida no nosso programa, basta agora, para inserir dados, a gente vai criar um objeto Python daquela classe que a gente acabou de fazer, que é o dado CLP, adicionar esse objeto à seção, que a gente deve criar anteriormente, e usar um método commit. Então, o nosso processo de inserção é simplesmente criar o objeto, adicionar esse objeto à seção e dar um commit na seção para os dados serem implementados lá no banco de dados. Então, a gente abstraiu completamente a necessidade de se utilizar a linguagem SQL para estar enviando esses dados para o servidor. Então, isso ajuda muito e deixa o nosso código muito mais escalável e genérico. Tá certo? Então, a inserção de dados é bem simples. A gente vai usar aqui simplesmente esses passos que eu citei. Ok? Lembrando aqui, né, que o nosso dado CLP ele vai ser normalmente criado dentro de um arquivo models, onde a gente vai definir todos os dados ali que iremos usar na nossa aplicação. E para fazer a busca, né, de um dado, também é muito simples. A gente não precisa fazer toda aquela string SQL de query, né? Então nós vamos usar aqui simplesmente esse modelo também já criado, e a gente vai usar a session, o método query, tá certo? Passando ali qual é a tabela, o tipo de dado que eu quero buscar da nossa base. E aí a gente tem várias ferramentas de busca, né? A gente pode usar aqui o método filter, filter by, existem alguns métodos, você pode depois buscar a documentação que eu vou deixar no vídeo, mas aqui eu dou um exemplo, né? Para buscar todos os dados lá, por exemplo, de que possuem um determinado timestamp, basta eu usar aqui query dado CLP, que é o tipo de dado, ponto filter, aí eu faço aqui dado CLP, ponto timestamp igual a datetime object, ou seja, eu quero buscar, né, os dados filtrando para aqueles dados cujo timestamp seja um determinado timestamp que é definido aqui por esse datetime obj que eu vou construir no meu programa. E aí eu posso usar aqui o ponto .all ou ponto .first para buscar todos os dados ou apenas o primeiro resultado da busca. Então aqui, agora o que eu vou ter nesses dados? Eu vou ter ali uma lista de objetos. Então essa conversão ela é de mão dupla. Na inserção, eu converto um objeto para um registro no meu banco de dados, através do ARM, e na busca eu pego os registros e converto em objetos. Então esses dados aqui simplesmente são uma lista de objetos do tipo dados CLP. Ok? Então com isso, pessoal, assim, aqui é uma aula bem introdutória sobre o ARM, né? A gente consegue agora
abstrair completamente a linguagem SQL para gerenciar e operar o nosso banco de dados. Bom, vamos usar agora então esses conceitos do ORM lá naquele programa que nós fizemos no último vídeo, onde a gente não utilizou essa filosofia. Para isso, para a gente facilitar a parte de interface, nós vamos simplesmente copiar o cliente, né, que a gente desenvolveu no último vídeo, trocar aqui o nome para cliente ORM. Vamos aqui apagar o banco de dados anterior, né, para a gente zerar. Vamos criar aqui, vamos abrir com o VS Code. Criar aqui um arquivinho chamado db.py. Um arquivinho aqui, models.py. Aquela classe db_render nós não vamos utilizar mais. Então eu posso deletar o arquivo db_render. Ok? Temos agora que selecionar aqui o interpretador Python, né? Porque a gente copiou e perdeu a referência. Está na pasta anterior, né? No env, scripts, Python. Okay? É o mesmo ambiente virtual que estávamos utilizando anteriormente. Primeira coisa, nós vamos aqui abrir um novo terminal, checa se está lá no virtualenv ativado. Então a gente vai dar pip install SQL Alchemy. Então ele vai coletar aí o SQL Alchemy e as dependências que a gente utilizará aqui nessa aplicação. Beleza? SQL Alchemy instalado. Nós vamos começar a modificar o nosso programa aqui nesse db.py. No db.py, pessoal, nós vamos definir ali, até colocar aqui uma descrição, né? A gente vai colocar os objetos do SQL Alchemy para a realização da conexão e operação do banco de dados. Então nós vamos importar aqui from SQL Alchemy import create engine from SQL Alchemy import, na verdade, SQL Alchemy.xt.declarative. A gente vai importar lá a classe base, o método para a criação da classe base. E, finalmente, from SQL Alchemy, cuidado aí na digitação, pessoal, .orm, import session maker. Ok? Então, o que nós vamos criar aqui? Criar a string de conexão, dbConnection, vai ser aquela string com os dados que iremos utilizar, que é o SQLite, /data, db.data, data.db, e eu vou colocar aqui, passar um parâmetro que é aquele check same thread, né? Então vou passar aqui check same thread igual a false. Não temos aquele problema, né? Quando a gente quiser utilizar mais de uma thread, que é o caso desse programa. Então essa aqui é a nossa string de conexão para o SQLite. Se a gente fosse trocar aí de banco de dados, simplesmente iríamos mudar essa string e praticamente mais nenhuma alteração no nosso sistema. Vamos criar aqui o engine, como eu expliquei no slide. Então, create engine. Vamos passar aqui o dbConnection e o echo. Eu vou passar aqui false, para ele não ficar mostrando, né,
tudo ali no console, porque senão vai atrapalhar o nosso menu de interação, mas eu posso depois mudar para Fru só para vocês conseguirem ver aqui o que está fazendo por trás dos panos. A gente vai criar aquele base, né? Aquela classe base, declarative base, e finalmente uma session é igual ao session maker, fazendo bind com esse engine que a gente acabou de criar. Beleza? Então esses aqui são os objetos do SQL Alchemy que a gente vai utilizar aí para estar manipulando, né, gerenciando o nosso banco. Okay? Então simplesmente criei os objetos, agora nós vamos utilizar esses objetos lá no nosso sistema. Mas antes a gente vai criar um modelo dos nossos dados, porque vocês se lembram, né, que a gente só consegue usar o RM definindo esse modelo para que haja aí uma compatibilidade entre o nosso banco e o nosso software. Então, primeiramente eu vou importar aqui aquela classe básica que eu defini no arquivo DB. E vou importar também os tipos, né? Coluna, inteiro e datetime. Aqui agora a gente cria a nossa classe, dado CLP, derivado da base, e essa aqui vai ser o nosso modelo dos dados do CLP. A gente coloca aqui o nome da tabela, com 2 underlines, dado CLP é o nome da tabela que nós iremos criar no nosso banco de dados para armazenar esse tipo de dado específico. Nessa tabela, a gente vai ter quais informações? Que serão também os atributos dessa classe. A gente vai ter um ID, que é uma coluna do tipo inteira, e ela vai ser uma chave primária true. Certo? A gente também pode colocar aqui o autoincremento igual a true. Timestamp, que vai ser uma coluna do tipo datetime. A gente vai ter aqui a temperatura, vai ser uma coluna tipo inteiro. Copiar aqui para andar um pouquinho mais rápido. Umidade, pressão, umidade, consumo. A gente vai ter aqui pressão, umidade e consumo. Ok? Então nós temos aqui basicamente aí já o nosso modelo de dados. Ok? Então, simplesmente com poucas linhas de código definir o nosso modelo, a gente já está pronto para usar o ORM lá no nosso módulo de persistência. Então, pessoal, a gente vai mudar aqui um pouquinho o modo de persistência, né? Porque agora a gente não precisa mais do PD render. A gente vai precisar criar uma session exclusiva aqui do nosso programa. A gente vai ter que importá-la from db import session. A session vai ser um objeto da classe session. Okay. A gente vai ter que importar também o base, né, para a gente poder criar a tabela. Então, assim que tiver no construtor, a gente faz base.metadata.create all, é aquele método que eu falei para vocês que vai criar todas as classes derivadas aqui, a classe base e as classes derivadas do base. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui o nosso sistema criado. A gente vai ter que importar aqui também from models import CLP, dado CLP. Vamos precisar importar aqui também o engine, né? A gente passou aqui. Ok? Então, criei a minha seção aqui na linha 25, criei minha tabela. Veja,
eu não preciso fazer nenhuma instrução SQL para estar criando a minha tabela. Vamos ver como é que isso funciona? Vou aqui no nosso main, vou até comentar as linhas 11 e 12, rodar só o construtor aqui do nosso módulo de persistência. E agora ele vai criar as threads, criar a nossa... vai criar aqui o Modbus Client e criar a tabela. Eu vou mudar aqui no DB o echo para true, para a gente poder ver qual instrução será executada. Veja que não existe nenhum arquivo aqui. A gente vai rodar agora o main, rodando aí. Ah, a gente esqueceu de remover ali, né? O DB render. Não existe. Vamos rodando de novo. Ah, aqui teve um erro, né? A sintaxe inválida na URL. Faltou aqui, ó. Faltou uma barrinha lá. Aqui são 3. A sintaxe. Rodando. Pronto. Executado, vejam. Ele criou aqui o nosso dado. Ó. E aqui ele executou, olha lá, create, comando SQL, ó, create table, dados CLP, id integer not null, timestamp date time, temperatura integer, pressão, umidade, consumo, e o id é a primary key. Comitou, então a gente já tem aqui o nosso banco de dados com essa informação. Vamos aqui no nosso SQLite, vou abrir aqui vou vir aqui em aula, cliente ORM, data.db. Temos aqui já o dado CLP, ó, tabela dado CLP, com aquelas informações. A gente rodar, dado CLP aqui, um select, não tem nada. Beleza? Então, vejam que, através do SQL Alchemy, a gente abstraiu toda a necessidade de ter que criar, né, aquela string SQL, a gente criou aquele método. Então foi bem simples aqui a gente criar a nossa tabela, criamos o modelo e invocamos aqui o método createAll, passando o engine, ele já abstraiu aí tudo para a gente, ficando muito mais fácil de trabalhar. Ok? Vou voltar aqui para false, o echo, para ele não ficar imprimindo, né, a todo momento as informações, porque seriam muitas informações. Como a gente vai fazer isso recursivamente, acaba poluindo o nosso console. Então, voltando aqui para o modo de persistência, vamos agora para o método guardar dados. A gente não vai usar mais agora o db render insert data. Então, a gente vai usar a forma, né, o método do ARM. Então, basta a gente criar um objeto, né, no passo a passo lá, a gente cria um objeto do tipo dado CLP e dá um add no session. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar o data, só que agora o data aqui eu não preciso mais ficar convertendo para string, eu posso passar diretamente o datetime sendo o timestamp sendo um objeto datetime mesmo, para aquelas conversões, o padrão da string, do SQLite, tudo vai ser abstraído. Fiz a leitura da mesma maneira, nessa parte aqui do Modbus não muda, e eu vou criar agora um dado, né, que é um objeto da classe dado CLP. Então, a gente vai criar exatamente um objeto aqui da classe CLP com todos esses atributos. Então, como é que a gente faz isso? Simplesmente, eu vou criar aqui dado CLP e vou inicializar os atributos. Eu posso passar aqui, como o data é um dicionário, posso usar uma ferramenta do Python bem interessante, que é a descompactação de dicionários. Basta eu usar aqui 2 asteriscos, data. O que ele vai fazer? Isso aqui trabalha da mesma maneira que os keyorgs. Tá? Eu vou deixar aqui um link sobre os keyorgs, mas basicamente ele é como se ele fizesse isso aqui, ó. Passasse timestamp igual a data timestamp. Então, inicializei
o atributo timestamp do dado CLP. Mesma coisa agora. Temperatura igual a data, temperatura. E assim vai. Então, dessa maneira que eu estou inicializando aí, né, todos os atributos do nosso objeto dado CLP que está sendo criado. Só que, para ao invés de fazer isso tudo, eu posso simplesmente passar aqui a descompactação de dicionário. Então, esse dicionário vai agora ser utilizado para carregar, para inicializar os atributos do dado CLP. Eu substituí tudo aquilo que a gente tinha feito por essa instrução e agora nós já estaremos aqui criando, né, e inserindo registros no nosso banco de dados. Vamos rodar para ver isso funcionando? Vou aqui agora inicializar a thread. Tá certo? Eu vou até deixar aqui o true para a gente poder ver isso acontecendo. Vamos aqui no main e rodar persistência iniciada. Opa, tem um probleminha aqui. Dois problemas, pessoal. Primeiro que eu esqueci de fazer o restante, né? Que é que eu só estava criando o dado. Então tem que fazer o cef session.add dado e um self session commit, né? Só estava criando o objeto, fiz só o primeiro passo, esqueci dos outros dois. Que é adicionar a session e dar um commit. Legal? Aqui, como a gente está trabalhando com múltiplas threads, também é importante nós fazermos o lock, igual a gente fez no outro, para garantir que não haja corrupção. Então vamos colocar aqui from threading. Já tem até ali import thread e o lock. A gente faz aqui a mesma coisa. O construtor self lock igual a lock. E aí, antes de acessar aqui a session, a gente faz um self lock acquire e depois um self lock release, né, para a gente proteger que a sessão crítica, de modo que a session não seja acessada simultaneamente por múltiplas threads. Então aqui já está pronto o método, né, a parte de inserção, só que esse problema aqui foi, a gente esqueceu de ligar o servidor Modbus. Então vou ligar aqui o servidor Modbus, né, então o servidor está em execução, beleza, vamos agora no main.py, rodar aqui o nosso código, persistência iniciada, pronto, então os dados agora estão sendo inseridos, né? Deixa eu ver aqui que ele está usando o comando SQL para estar enviando aqui vários dados. Aqui basicamente ele usa o insert into e nos velhos ele coloca essa interrogação para preencher aqui com os campos que vêm logo em seguida, que é o date time, a temperatura, pressão, umidade e consumo. Veja que ele já configura aqui o date time no string correto lá para o SQLite. Tá certo? Fechando aqui. Vou voltar aqui para o echo igual a false. Então, os dados já estão sendo inseridos aqui no meu banco de dados, sem a gente ter que escrever nenhuma linha de SQL, usando só essa ferramenta que é o SQL Alchemy. Se vocês quiserem ver, a gente pode abrir aqui novamente o nosso arquivinho do banco de dados, carregar novamente, dar um run, vejam que todos os registros, né, já estão sendo inseridos. Ok? Bom, então a parte de gravação de dados foi realizada. A gente substituiu toda aquela classe que a gente implementou, que a gente criou com SQL,
para o ORM aqui usando SQLAll. Agora nós vamos modificar aqui o acesso aos dados históricos para justamente buscar as informações. Então aqui o menuzinho não muda em nada. A diferença é que agora eu posso passar o init e o final não como strings, posso passar direto como objetos datetime. E aí o resultado, aqui a gente não vai usar mais o BD Handler, a gente vai usar o session.query, passando aí o CLP, o dado CLP. Então aqui eu vou fazer uma query usando o filter, pegando ali entre o horário inicial e o horário final. Então eu quero filtrar como? Eu quero que o dado clp.timestamp.between, veja que já é alto nível aqui. Eu não preciso escrever string SQL. Eu posso aqui, quero que o meu dado, o atributo timestamp, esteja entre o init e o final. Então pronto, eu já fiz aqui toda a minha query sem ter que escrever o SQL. E aqui eu posso colocar o all para pegar todos os registros. Eu poderia também usar o first, que é somente o primeiro registro. Fazendo isso aqui, pessoal, simplesmente a linha 62 eu já consigo fazer a busca no SQL. Tá certo? Para a gente também garantir aqui a segurança, né, das threads, eu vou colocar aqui o lock acquire e o release para garantir que durante a query não haverá nenhum conflito entre as threads. Beleza? Para facilitar na impressão, pessoal, eu vou simplesmente criar um método agora dentro da nossa classe dados CLP que nos retorna ali uma lista imprimível, né? Eu vou chamar um método que vai pegar os atributos e colocá-los no formato de lista para facilitar aqui na hora de imprimir. Mas a busca foi realizada com uma linha, com uma instrução de código, sem ter que fazer todo aquele SQL complicado. Tá legal? Então nós vamos aqui no nosso módulo, eu vou criar um métodozinho chamado get attr printable list. Então o get attr printable list ele vai ser um método que vai simplesmente retornar os atributos aqui no formato de lista. Uma lista que seja num formato adequado para impressão no console. Simplesmente isso. A gente vai fazer aqui um return self.id, eu quero retornar nessa sequência. Self.timestamp. E aí eu vou agora aqui imprimir naquele formato já mais conhecido. Vou até pegar aqui no formato que a gente já está mais acostumado aqui no país, né? Que é basicamente % dia, % mês, % Y maiúsculo de ano, % hora, % minuto, % segundo. Então esse vai ser o formato que a gente vai ver ali. Eu posso aqui colocar um ponto, %F. Então a gente vai retornar o timestamp não como objeto, porque eu quero aqui um printable list. Eu quero uma lista que vai ser impressa ali no console. Então a gente retornou o timestamp, depois self.temperatura, self.pressão, self.umidade e finalmente self.consumo. Então, essa vai ser a lista que nós iremos retornar. Que tem uma indentação errada. Pronto. Então pronto, pessoal. Criamos aqui um método que simplesmente retorna, né,
os atributos da classe de uma forma que fique mais fácil de imprimir no console. Voltando aqui ao nosso modo de persistência, eu fiz o resultado e agora eu vou criar aqui esse resultado, vejam, vai ser uma lista, tá certo? Com vários objetos do tipo dado CLP. Então, uma lista de objetos. Agora eu vou criar uma lista das listas que eu vou imprimir. Então, eu só estou mudando aqui agora para ficar mais fácil de imprimir no console. Deixa eu fazer o seguinte. Result, vou criar aqui uma variável. Result, fmt de formato, list. Então, eu vou criar uma lista aqui de informações formatadas, né, que vão ser impressas ali no console. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui obj. Ponto. A gente vai usar agora aquele método que a gente acabou de fazer. A gente criou aqui getPrintable_list for obj in result. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar para cada um dos objetos que foram obtidos através da busca no banco e, obviamente, construídos aqui dentro dessa lista result, para cada um deles nós vamos aplicar o getAttr_printable_list. Então, esse método aqui nos retorna uma lista. Eu vou fazer aqui para todos os objetos dentro do result. Tá certo? Então, aqui eu vou ter uma lista de listas. Então, cada objeto agora vai ser transformado numa lista imprimível, né? Uma lista que fique mais fácil de printar na tela. Tá legal? Então agora nós vamos usar essa lista aqui. Não vai ser mais esse data, né? Nós não vamos imprimir mais o data. Vamos imprimir aqui a lista. Simplesmente a lista. E como header aqui, nós podemos usar aqui as colunas, né? Então eu vou usar aqui. O header vai ser o w clp. Aí tem um comandinho aqui, ó. Table.columns.keys. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando as chaves, né, das colunas, o nome das colunas. Então, eu vou pegar aqui o nosso módulo, né, e vou imprimir ID, timestamp, temperatura, pressão, umidade e consumo. Eu vou imprimir aqui, que vai ser o header, que vai ser o cabeçalho ali da tabela que iremos imprimir no console. É bom deixar claro, pessoal, que tudo essa parte aqui, né, da lista, isso é só para deixar mais bonita a impressão ali no console. Se você for usar, por exemplo, numa interface gráfica, etc., você não precisa fazer essa parte aqui. Você pode usar diretamente os objetos que foram coletados dentro desse result. Tá legal? Então, para fazer a busca foi uma linha de código usando o ORM e sem se preocupar com o SQL, com aquela parte de formatação, de hora, etc. Beleza? Então, vamos rodando aqui. Vou agora colocar os dados históricos, executando o nosso main. Persistência aí iniciada. Vamos colocar aqui então o formato. Colocar aí o horário inicial. Copiar aqui. Colar. Horário final. Pronto. Nossa lista aqui, ó, sistema funcionando, né? Ele está inserindo os dados, porque eu peguei aqui um horário recente, né? Com o ID, timestamp, a temperatura, pressão, umidade e consumo. Eu posso fazer isso aqui N vezes. Vamos colocar aqui. Você vai ver que, diferente da outra busca, agora a gente já tem 91 registros na última 67. Okay? Bom, pessoal, então, essa foi uma demonstração de como utilizar a biblioteca SQL Alchemy dentro do paradigma do Object Relational Mapping. Então, com essa ferramenta de programação, a gente consegue abstrair completamente o uso da linguagem SQL dentro do nosso código.
O ORM é usado não somente em Python, mas como outras linguagens, Java, C Sharp, dentre outras. Então, é uma vantagem de se utilizar, porque a gente já usa o paradigma de orientação a objetos e correlaciona. Basicamente, a ideia é correlacionar um registro na tabela com um objeto no nosso código. Certo? Agradeço, então, a todos, né, pela atenção e até os próximos vídeos.